Salve sua força, capricornianos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à Força Cigana. Para quem está chegando agora, eu sou o Paulo, trago para vocês hoje a nossa previsão da próxima semana. Vamos ver aí o que o tarô, a espiritualidade reserva na vida de todos vocês. Vamos lembrar que é uma leitura geral e coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Portanto, eu sempre peço aquele pouquinho de bom senso e também para vocês darem uma olhadinha no ascendente, na Lua, Vênus ou Júpiter. Com toda certeza existe uma informação muito importante que completa toda essa leitura aqui. Eu faço o convite para quem ainda não se inscreveu no canal. Você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar, toda e qualquer forma de carinho. A Força Cigana agradece. Ao final dessa leitura, quem se identificar com essa energia, eu deixo no início do vídeo, na descrição do vídeo, o contato para as leituras particulares. Vocês podem me chamar pelo WhatsApp. Eu envio todas as informações para você, tá bom? Vamos lá então? Vamos ver qual é o recado, qual é a mensagem para a próxima semana para os meus queridos, as minhas queridas capricornianas. Vamos ver aí o que pode acontecer. Agora entramos, né, na energia aí de abril. Vamos ver o que o tarô vai trazer, o que a espiritualidade, a Força Cigana vai trazer aqui como recado para vocês. Qual o tema? Qual o tema da leitura para os capricornianos na próxima semana agora? Qual é o tema da leitura? Sobre o que vamos falar para os capricornianos? Sobre o que vamos falar? Caiu. Rei de Ouros. Parece que estamos falando aqui diretamente com vocês, né? Touro, Virgem, Capricórnio. Aqui um Rei de Ouros. É claro que pela carta a gente fala de um Rei de Ouros, mas não necessariamente pode simbolizar apenas um homem aí de Capricórnio, mas pode ser uma mulher sim, uma mulher que tem a energia, né, do Rei de Ouros, tá? Estamos falando aí diretamente com vocês. Agora vamos ver, vamos entrar aí. É o homem do dinheiro que eu falo, né? O Rei de Ouros é o homem do dinheiro, tem a energia do dinheiro, um líder, um empresário, um chefe, alguém que com toda certeza tem muita experiência, já passou por muitas e muitas provas. Não foi à toa que ele sentou nesse trono, que ele chegou à posição de Rei de Ouros, não foi por acaso, tá? Tudo foi galgado, começou lá com o Valete de Ouros, até que chega a essa posição, né? Aqui ó, a gente conversa sobre um realizador, um cara que concretiza, alguém que concretiza visões aí, alguém que não, de certa forma tem uma semelhança com um imperador, alguém que é difícil um Rei de Ouros ser um CLT, é difícil um Rei de Ouros trabalhar de uma maneira aí comum. Normalmente um Rei de Ouros é alguém que abre o seu próprio negócio, é um autônomo, alguém que trabalha para si, né? Então vamos ver qual vai ser a mensagem que envolve aqui o Rei de Ouros. Como é que nós começamos a leitura? Que nós começamos aqui. Temos aqui o 6 de espadas.
Seis de espadas. Vamos ver com quem que vem essa carta. Já vou falar. Fala sobre o seis de espadas. Fala sobre o seis de espadas. E aqui vem um rei de copas. Mensagem aqui. Mensagem reflexiva, tá? Gente, os cinco de espadas, os seis de espadas, perdão, é uma carta de que alguém aqui, ó, alguém tá seguindo o seu caminho, né? Já passou dos 5, passou da metade, já tá trilhando o seu caminho. Pode ter passado, ter enfrentado aí uma briga, um término, uma perda, uma traição, alguma coisa nesse sentido. E o rei de copas é o rei do amor, né? Então aqui tem algo aí, tá? Alguma coisa pode ter acontecido para os próximos... Agora, pode já ter acontecido, como nesses próximos dias... O rei de copas também simboliza a questão do amor maduro, de realmente ter um sentimento, Mas o que eu entendo com essas duas cartas? Que mesmo apesar, vamos supor aqui, do capricorniano ter sentimento, mesmo o capricorniano ter gostar ainda talvez da pessoa, algo nesse sentido, é necessário seguir o seu caminho, por mais que isso vá doer, mas como se alguém aqui precisa seguir o seu caminho. É isso que está me transmitindo aqui. Vamos entender. Se não é você, talvez a outra pessoa que está com você, ou que você está envolvido, envolvida, por mais que essa pessoa tenha sentimento, vocês tenham alguém aqui, eu sinto que alguém vai seguir o seu caminho, tá? O que mais que nós temos? O que mais? Só um instante. Caíram duas, tá? Por quê? Agora vem a explicação. Aqui nós temos a força, arcano maior da força, e nós temos aqui também o 6 de ouros. Eu entendo que aqui eu entendo que não está ocorrendo aí uma troca justa. Tem alguém aí envolvida com o capricorniano, 6 de ouros, né? Ele tem a balança na mão, ele ajuda as outras pessoas, ele está dando aqui para as outras pessoas porque ele tem mais. Mas talvez alguém aqui está se confrontando, alguém está se perguntando, como se talvez seja sempre você a pessoa que está ajudando. E a força veio aqui, ela veio invertida, onde isso pode, de certa forma, alguém está sendo manipulada, tá? E aí onde, no caso, né, você está sem força, no caso, sem equilíbrio, sentindo a falta disso. Deixa eu entender mais aqui. Três de ouros.
Fala sobre o 3 de ouros. O que significa o 3 de ouros? Três de espadas. Olha, gente. O 3 de ouros mesmo sendo do naipe de ouros, né, que a gente fala sobre trabalho de uma forma clássica, a colaboração, trabalho em equipe, tem mais pessoas, né, conversando. Mas o 3 de espadas é uma carta muito precisa, aonde aqui o 3 também é o número da comunicação, tá? E nós temos o 3 de ouros, o 3 de espadas, como se a comunicação, a colaboração, aqui eu já vejo isso, alguém que está precisando de ajuda e não tem ajuda, ou alguém está cansando de ajudar. Como se eu disse, né? Aqui o capricorniano, a força invertida é como se eu vejo uma manipulação, sim. Uma manipulação, porque quando a pessoa não tem força, não tem equilíbrio da sua mente, não tem convicção daquilo que acredita, a pessoa se torna manipulada, a pessoa fica fácil de alguém controlar os teus pensamentos, dizer o que você deve ou não fazer. E aqui é indiscutível que algo termina. Algo termina. Algo aqui termina. Tem um coração aqui, tem alguém aqui que já tem pré-determinado um fim, um término. Podemos estar falando até de um triângulo aqui? Sim, podemos. Podemos. Como eu falei lá no início da leitura, é muito preciso. Alguém aqui, por mais que tenha sentimento, tem alguém aqui que segue. Alguém quer seguir o seu caminho. E talvez não consiga, o seu desafio seja exatamente alguém, pode ser alguém que esteja ajudando, alguém que esteja numa posição aí que é o capricorniano ou a capricorniana que está sempre ajudando alguém e talvez tenha cansado disso. E agora, ao que tudo indica aqui, como se enxerga que não há uma colaboração e alguém aqui que resolve colocar um ponto final na história. Resolve terminar. Simples assim. Quer mais? O que mais que nós temos? Cinco de ouros. Eu acho que isso aqui explica muita coisa também. Temos muita dor aqui na leitura, tá? Temos um 3 de ouros, temos um 5 de ouros. Isso aqui é alguém que se sente abandonado, abandonada. Alguém que se sente abandonado, triste, carente. Fala sobre esses 5 de ouros. Fala sobre os 5 de ouros.
significa o 5 de ouros? Caíram duas. Mas aí fica na dúvida, né? Existe a dualidade com 2 de espadas, existe a dúvida, e aqui ainda é o rei de espadas, né? O rei da verdade. A situação aqui é complicada, não é fácil não. Saíram os 3 reis, hein? Rei de ouros, rei de copas e rei de espadas. Alguém aqui sabe a verdade. Isso eu posso garantir. E alguém está na dúvida. Alguém está na dúvida se corta ou não corta, termina ou não termina. Alguém se sente, como eu falei, alguém se sente abandonado, abandonada. Existe uma carência aqui. Eu nem vejo esse 5 de ouros aqui como uma questão. Sim. Pode ser falta de um apoio financeiro, sim, pode ser. Porque o 5 de ouros ele fala tanto das finanças quanto da parte emocional. Mas o fato é que, mesmo tendo essa dúvida, alguém aqui no papel do rei de espadas, alguém já está começando a ser mais racional, a não enxergar as coisas, não recusar aceitar a realidade. Alguém que já se prepara para um provável corte aqui. Vamos ver aqui na segunda linha, essa leitura não tá fácil, tá? Essa leitura aqui não tá nem um pouco fácil. Vamos ver. Fala sobre os 6 de espadas. 6 de espadas. É a intensidade. Tem mudança aí, tá? A mudança, ela está já em andamento. Porque o 3 de espadas aqui, ele parece para mim na posição do caminho. Como se a gente está falando de 2 pessoas. A gente sente aqui que tem pessoas que está à beira disso acontecer. Mas existe uma interdependência aqui na história. Fala sobre esse rei de copas. Rei de copas. O rebelde. Alguém está se questionando. Se não é o capricorniano, é a pessoa, tá? Interessante que a leitura, ela não mostra cartas aqui como casamento, relacionamento, mas ela mostra pessoas. E ela mostra 3 de espadas como o símbolo de um término, de um fim, de uma mágoa. Tem uma mágoa que, por não ter uma colaboração, por não ter uma... falta algo aqui. Como eu disse, o próprio 5 de ouros é a carta da falta, é a carta do abandono. Aqui alguém se questiona, o rebelde. Alguém quer mudar. Alguém que sabe que vai doer, assim como um 3 de espadas, um 6 de espadas. Alguém sabe que essa decisão de partir,
essa decisão de partir, uma separação, alguém sabe que isso vai machucar, mas ao mesmo tempo como se alguém aqui também entende que isso é necessário para a sua evolução. Fala sobre a força. Fala sobre a força. A fonte. Alguém já está com uma ideia, tá? A ideia já existe. A ideia já faz parte já. Fala sobre o 6 de ouros. Eu não digo nem a ideia, a atitude. Alguém já está muito inclinado aqui. Já existe uma atitude. As atitudes, talvez aqui de alguém que estava ajudando, já não estão mais as mesmas. Algo já está mudando, ou vai mudar, tá? Fala sobre o 6 de ouros. 6 de ouros. A existência. O ser, né? Número 1. Alguém está se confrontando aqui, gente, tá? Alguém se confronta. Alguém se pergunta. Essa leitura tem uma mensagem muito enigmática aqui, tem alguma coisa que está nas entrelinhas. E eu sempre tento procurar isso. Como se tem um capricorniano aqui que está fazendo força para sustentar algo e que ao mesmo tempo agora é o que indica isso aqui não... Como se já no fundo já não quer mais fazer. Começa a interpretar, começa a entender quem ele é, quem você é. E que tem algo aqui que não tá, a conta não fecha. Principalmente quem estiver aí na posição de estar ajudando, de estar fazendo, de estar se doando, e no final das contas se sente abandonado, abandonada. Então, parece que a conta não fecha. Fala sobre o 3 de ouros. 3 de ouros. Momento da colheita. E a integração. Olha, é o que eu digo, né? O momento da colheita, o 9 de ouros, carta da independência, carta da estabilidade, a integração aqui. Como se algo morreu, né? Algo aqui não... Alguém não sente mais que tem a mesma integração. Não tem mais a mesma... Os resultados não são mais os mesmos. Essa colheita, essa integração, como isso já não é mais como já foi, como já era, já foi algum dia. Fala sobre os 5 de ouros.
falei, o adiamento. Alguém também aqui não colhe mais? Alguém aqui também não colhe mais, não colhe todos os frutos? Também não. Como é que eu posso explicar? Alguém não atinge aqui a sua independência, os seus resultados? Porque essa situação aqui atrapalha, essa situação aqui não está fazendo bem. Tem uma dor, tem uma mágoa aqui. E essa integração, ela já não existe mais. A verdade é essa. E alguém aqui está adiando, ó, como diz a carta, o adiamento. Alguém aqui está adiando, está segurando para fazer isso. Porque até alguém aqui vai se julgar muito duro, muito frio, muito sem coração. Vai achar que está sendo muito racional. 2 de espadas. Fala sobre o 2 de espadas. Alguém aí vive fechado, ó. Forasteiro. Fica olhando a vida só pela janela, pelo portão. Se sente preso, presa. A criança tem vontade de sair, mas o portão está trancado, não pode. Mas tem vontade, né? Aí fica só olhando a vida ali, como se está adiando isso. Alguém está adiando colocar um ponto final. Essa é a frase. Alguém está adiando e os resultados estão comprometidos. A sua colheita está comprometida. Tem muita coisa comprometida porque existe alguém que está adiando colocar um ponto final. Onde tem uma situação aqui que traz muito abandono, muita dor. Fala sobre o Rei de Espadas. Rei de Espadas. Foi isso que eu quis dizer aquela hora. Alguém no final aqui, com o Rei de Espadas, alguém está preocupado com a moralidade. Alguém está preocupado com os julgamentos. Está preocupado porque se alguém aqui está sendo responsável nessa história e que é a pessoa que ajuda, como se é a pessoa que fica, que está aqui, ó, dando, né? Aí a pessoa, se a pessoa parar de fazer isso aqui, a pessoa vai se julgar. Ela vai se auto-julgar, ou ela vai ficar, ou ela está preocupada, vai ficar preocupada com o que os outros vão pensar a respeito. Por isso que a existência, que é a carta do ser, que ela é do ser único, que ela fala sobre você, eu, cada um de nós, é onde ela anula essa tese, aonde cada um é responsável, cada um carrega a sua cruz, ninguém é responsável por ninguém. Ninguém, nenhum de nós. Até porque também a leitura aqui está mostrando que isso está sendo feito, mas ao mesmo tempo alguém aqui se sente abandonado. Como se não há... Desculpa falar, mas não tem amor na leitura. Pelo contrário. Aqui parece que só tem obrigação. Obrigações aqui.
Eu sei que saiu a carta da colheita e da integração, mas já não há mais integração. Isso aqui está comprometido. Alguém está adiando falar a verdade. Alguém está adiando tomar uma decisão aqui que gostaria de tomar, mas e a moralidade? Alguém está preocupado com a moralidade, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar. Ou aquelas pessoas, né, que causam a famosa dependência emocional, que vão julgar se você é aquilo, né? Exemplo clássico, a pessoa que, o filho que sustenta o pai, a mãe, a família, todos, aí quando ele resolve não querer mais, sustentar todo mundo e dizer que vai parar de dar dinheiro, ele passa a ser a pior pessoa do mundo. Aí todo mundo acusa, todo mundo isso, todo mundo aquilo, como se ele tivesse a obrigação. E ninguém tem, né? Todo mundo tem 2 braços, 2 pernas, a não ser quem não tem, é desprovido, quem é acamado, quem tem alguma uma doença, alguma coisa e não pode. Agora, por isso que se diz a frase, né? Toda doença tem uma utilidade, todo problema tem uma utilidade. As pessoas utilizam disso para fazer outras de refém. A verdade é essa. Isso é a dependência emocional, né? Vamos ver o conselho? Qual é o conselho do oráculo? Qual é o conselho? Qual é o conselho? A carta da semeadura, planejamento, intenção e otimismo. Tem muito a ver aqui com essa parte aqui, tenho certeza. Deixa eu achar aqui. Você está pronto para dar o primeiro passo? É o que eu falei, né? Tem alguém aqui que está comprometendo a sua colheita porque precisa. Alguém está adiando algo. Alguém está preso emocionalmente. Alguém está com obrigações aí e que já não dá mais. Está comprometendo a sua jornada. Por mais que tenha sentimento que goste. A verdade é essa, tá? A carta da semeadura indica o momento ideal para colocar as coisas em movimento. Plante suas sementes e cuide delas com dedicação. Defina suas intenções e dê os primeiros passos no caminho que deseja seguir. O futuro será o reflexo do que você começar agora. Prepare seu ambiente, organize seus recursos e dê o primeiro passo. Se tem hesitado, este é o sinal de que chegou a hora de agir. Acho que agora vocês entenderam, né? Será se tem alguém que está hesitando? Será se tem alguém que está hesitando dar o passo? Aí alguém que planta, como a gente fala a própria carta, a semeadura. Alguém que planta, e cadê a colheita? Talvez o erro esteja aqui, né? O erro esteja aqui.
É o que eu falo, essa carta aqui, ó, 6 de ouros. Se eu permaneço sempre nessa posição, eu crio um vínculo com essa pessoa. Isso cria uma utilidade. Eu crio um vínculo, eu nunca saio dali. Porque aí ela me ajuda, ela me dá. Afinal de contas, ela tem mais. Eu crio um débito emocional com ela. A verdade é essa, tá? Pode ter gente aí que não vai gostar, mas é verdade. Aí quando você resolve parar, aí você é o pior ser humano da face da Terra. Você é uma pessoa ruim. Mas é aquilo. Essa pessoa também não evolui e não sai dali porque alguém está alimentando, alguém está dando. Enquanto alguém fizer isso, ela nunca vai caminhar com as próprias pernas, ela nunca vai entender o que ela é, o que é o ser e que ela é responsável por ela. Ninguém é. Tá bom? É o que eu tenho. Essa leitura aqui não é fácil, não. Isso aqui é trabalhado todos os dias. Quem precisar de ajuda também, precisar de terapia, vocês podem entrar em contato, tá? Esse caso aqui é trabalhado em terapia também todos os dias. Vocês podem chamar, tá bom? É o que eu tenho, então. Eu deixo a todos um grande abraço. Tchau, tchau.